O seguinte trabalho foi elaborado pelas alunas Clara Lessa, Isabelle Pessoa e Maria Eduarda Brits, para a matéria de Fundamentos da Terapia Ocupacional, ministrado pelo professor Ricardo Lopes. A seguir, vamos falar um pouquinho sobre o método de terapia ocupacional dinâmico. Para a gente começar, então, o método de terapia ocupacional dinâmica é organizado por uma relação triádica entre paciente, terapeuta e atividade, se caracterizando, então, como uma relação com movimento de ação e reação, que é o determinante para que esses três termos funcionem. Esse método proporciona ao terapeuta uma visão integral do atendimento e promove ao paciente maior participação no cotidiano e inserção social em seu meio que está inserido. Com isso, o principal objetivo na teodinâmica está na construção de novos hábitos e não no resgate do que era antes, pois, como a própria Benetton diz, não conseguimos voltar para o que era antes, mas podemos adaptar uma nova forma. Com isso, ela segue uma linha que envolve três fatores: a construção da saúde, a educação nas atividades e a inserção social desse indivíduo. Sendo assim, na prática, o TO precisa estar completamente ciente sobre as questões que envolvem essa pessoa, como suas questões pessoais, seu contexto e, claro, qual o seu cotidiano e meio que está inserido. Falando agora da origem do método, o método de terapia ocupacional dinâmica, ele é um método que foi criado e estruturado pela Jo Benetton aqui no Brasil, desde 1972, e que vem sendo desenvolvido no Centro de Especialidades em Terapia Ocupacional, CETO, sendo o principal centro usado para assistência, ensino e pesquisa para ele. A Benetton é formada em terapia ocupacional pela USP e possui mestrado em psicologia social e doutorado em saúde mental. Em 1982, ela iniciou seus estudos no método de terapia ocupacional dinâmica e ela se tornou a fundadora desse método aqui no país. Com relação às práticas utilizadas, Jo Benetton dá ênfase a atividades artísticas e expressões do subjetivo, pautadas pela teoria psicanalítica. Métodos de simbolização, que vão além da comunicação verbal usual, também são priorizados no tratamento de pacientes psicóticos, uma vez que, segundo a criadora do método, ações e atitudes também são elementos de comunicação, tão capitais quanto a fala. Ademais, a técnica trilhas associativas, apresentada por Benetton, atua possibilitando o paciente, em associação à análise do terapeuta ocupacional durante o acompanhamento, de se apropriar de sua história e narrá-la, atribuindo sentido a elementos e dando ordem às emoções. Portanto, a Benetton induz um novo conceito para a palavra atividade. Ela vai seguir uma linha de raciocínio que vai ser a ampliação e a construção do cotidiano da pessoa, com necessidade ou que deseja atendimento, sobre o aspecto da saúde, das atividades, da inserção social e da educação. Ou seja, aqui não temos a distinção entre vida cotidiana e social. Os dois vão trabalhar juntos, estando entrelaçados. Em resumo, o método dinâmico ele não especifica as necessidades dos seus sujeitos-alvos por doença ou deficiência, mas sim pelas situações que muitas vezes são transitórias que implicam dificuldades pessoais ou sociais. E aqui estão as fontes usadas na elaboração desse trabalho.